processo de inventário não tem petição inicial. Eu não sei se vocês já estudaram, já sabem disso, né? Mas o processo de inventário, a gente não tem petição inicial, né? Inclusive, a gente pode abrir o processo de inventário simplesmente com a certidão de óbito do falecido. É importante você entender porque não existe herança de pessoa viva. E a única coisa que eu preciso comprovar para abrir o inventário é que a pessoa faleceu. Então, a certidão de óbito é o documento que comprova isso e eu consigo simplesmente falar quem que é a pessoa, quem são os herdeiros ali. Se você nem souber de todos, você consegue falar que vai informar nas primeiras declarações em momento posterior. Isso acontece muitas vezes, eu não sei se você advoga aí para credor, né? Às vezes tem alguém que o falecido morreu devendo. Ou às vezes você está advogando agora, presta atenção que o seu pode chegar esse cliente aí para você, né? Você não está representando um herdeiro, mas bate aí no seu escritório agora. Às vezes, uma pessoa que comprou a casa do seu João por meio de cessão de direitos hereditários. Já passou muitos anos, ele nem sabe mais o que fazer. Só que ele te procurou porque quer regularizar aquela situação. E aí você vai falar assim, olha aqui, ó, viu, Fernando? Nesse caso aqui, a gente vai ter que abrir o inventário lá do seu João, porque essa sessão vai ter que constar no inventário. E aí você não tem nem ideia de onde que estão esses herdeiros, para onde que foi. Você pode fazer o requerimento de abertura do inventário simplesmente com a certidão de óbito. E aí, se você realmente não tiver ideia, você pode pedir para o juiz intimar aí, né, e fazer pesquisas nos sistemas judiciais para saber quem são os herdeiros. Então, fica a dica aí para você. O requerimento de abertura do processo de inventário não é igual a uma petição inicial. Então, você consegue fazer simplesmente aí informando o óbito. Agora, se você quiser, né, encurtar o caminho, já ficando a diquinha aqui para vocês, né, você pode sim fazer o requerimento de abertura e já colocar todas as demais informações que a gente costuma colocar lá nas primeiras declarações, tá? Você pode juntar isso e é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um arrolamento, né? O arrolamento a gente junta a petição de abertura com as primeiras declarações para encurtar esse procedimento. Então, eu fiz a abertura do processo de inventário, mas eu só juntei lá a certidão, né, de óbito para realmente dar entrada no processo. Aqui o juiz ele vai simplesmente admitir o procedimento. Qual é o único requisito que o juiz vai olhar para admitir o processo de inventário, gente? É a certidão de óbito. É o único requisito. A pessoa tem que estar falecida, não é? Então, é o único documento que você não pode esquecer de juntar aí no requerimento de abertura é a certidão de óbito. O resto você pode pedir para juntar depois, não tem problema, mas a certidão de óbito você vai ter que estar com elas em mãos aí para você ter, né, deferido o seu pedido aí de abertura do processo de inventário. Aqui é importante você entender, porque o artigo 617 do CPC, ele traz uma ordem de nomeação de inventariante. Só que esse artigo, gente, ele não é obrigatório, porque lá você vai ver que o cônjuge está no inciso 1, depois vai ter o herdeiro na posse dos bens, depois vai ter qualquer outro herdeiro, e aí você pensa, mas é sempre o cônjuge que tem que ser, é sempre esse herdeiro que está na posse do imóvel quando eu não tenho cônjuge? Não é, gente. O que está lá no artigo, o artigo 617 do CPC é uma ordem de preferência, então você pode pedir a nomeação de uma outra pessoa. Inclusive, nessa petição de abertura, você já pode falar, a pessoa que está abrindo já pedir a sua nomeação como inventariante, e aí o juiz, nesse momento, vai deferir, né, muito provavelmente, nomear essa pessoa como inventariante e vai pedir ela para assinar o termo. Atualmente, né, antes o juiz mandava a pessoa assinar o termo. Atualmente o juiz já nomeia a pessoa e ele já fala que aquela decisão vale, né, como termo de inventariante independente de qualquer coisa. Então você vai só baixar aquele termo e ele já vai valer como termo de inventariante aqui dentro do processo judicial para encurtar ali os procedimentos, tá? Tá claro aqui para vocês? Então fiz o requerimento, vai ter a nomeação do inventariante, né? Vai ser lavrado o termo, que muitas vezes a própria decisão é o termo de inventariante, e aí que o juiz vai abrir prazo para as primeiras declarações, um prazo aí de 20 dias para que aquele inventariante preste as primeiras declarações. Ó, a gente já passou aqui tudo e estamos aqui, ó, na hora que o juiz, né, nomeia o inventariante e abre prazo para as primeiras declarações. O ponto importante aqui, gente, até a coleguinha falou aqui da questão dos bens. Às vezes, se você ainda não tem noção dos bens, você pode deixar para informar nas primeiras declarações. Se você já quiser informar tudo já na petição de abertura, você pode informar, tá ok? Mas você pode simplesmente deixar para informar nas primeiras declarações. O que é as primeiras declarações?
Você vai colocar lá quem que era o falecido, todos os dados dele, qualificação completa, quem são os herdeiros, qualificação completa. Se o falecido deixou o cônjuge ou companheiro, você vai colocar lá, se não, vai falar que não deixou nem cônjuge nem companheiro. Vai qualificar todos os bens do falecido em ordem, se deixou dívidas, tem que constar nas primeiras declarações. E um ponto muito importante, gente, todos os dados aí do falecido, das dívidas, dos bens, você vai fazer constar já nas primeiras declarações. E aí você me pergunta, né? Mas, prof, e se apareceu um bem depois das primeiras declarações? E se o herdeiro esqueceu de me falar de um bem, só me informou depois das primeiras declarações? Ou ainda, eu, advogado, esqueci de botar nas primeiras declarações, o que eu faço agora? Até qual momento eu posso informar esse novo bem que foi descoberto ou que foi esquecido? Gente, até as últimas declarações, que você vai ver que está lá na frente, você pode sim fazer essa retificação. Até porque, eu não sei se você já viu umas primeiras declarações e últimas declarações. Você que está aqui, gente, você já fez alguma primeira declaração, últimas declarações do processo? Vocês já fizeram? Porque nesse caso em específico, gente, muitas vezes as primeiras declarações, quando está todo mundo de acordo, foi feito tudo redondinho, todos os bens estão ali, eu consigo realmente que ela seja igual. Primeiras declarações, você só vai ratificar nas últimas declarações as primeiras declarações que foram feitas. Mas vão ter alguns casos em que houve alguma mudança, houve avaliação, né? Enfim, mudou alguma coisa ali. E aí vai ter modificação das primeiras para as últimas declarações. Então, você pode sim, se você esqueceu, se algum bem ficou de fora, fazer essa retificação lá nas últimas declarações. Isso aqui é um ponto muito importante que gera muita insegurança para o advogado, mas pode ficar tranquilo que você não vai ter problema com isso, tá, gente?